estava saindo da pole duas figuras que o nosso povo conhece muito bem, que foi o ex-governador Covas, Mário Covas, e o ex-governador, porque ele foi também governador, Paulo Maluf. Veja só que criaturas eu tive que conhecer durante um tucano e o outro é um conhecido político aí de todos vocês, de todas. São dois engenheiros politécnicos também, como né? você. E várias outras figuras e tal. E como eu tive também um irmão que participou ativamente da vida artística do país, o Carlos Zara, que depois se casou com a Eva Vilma. Hoje o Carlos, infelizmente, faleceu, a Eva está aí. Eu tive também muitas amizades no meio artístico e tal, em que eu me dediquei a outras artes, né? Meu pai foi em Campinas pioneiro do cinema mudo. Ele fez em 1924 dois filmes importantíssimos, né? Um era A Carne, que era um romance de Júlio de Ribeiro, sim, com uma uma conotação até tinha meio pornográfica para a época, né? E depois ele fez um outro filme que era um western que tinha um título estranho, Sofrer para Gozar, né? Mas eram as coisas da época dele. Mas voltando aí à luta propriamente antiditatorial, nós participamos ativamente, fomos presos em dezembro de 68 e, evidentemente, torturados lá em Recife, e tivemos que fugir da prisão. Não éramos nem para fugir da prisão, mas havia uma pressão muito grande de um certo pessoal da aeronáutica. A aeronáutica está muito em moda nos dias de hoje, mas um pessoal... Tem gente, você sabe, em todos os meios tem gente que são pessoas que têm índole democrática e outras têm índole... os militares também não escapam à regra. Então, eu posso dizer por experiência própria que a campanha do Petróleo é Nosso não teria sido tão vitoriosa se não tivesse a participação ativa dos militares. E os militares também tiveram grandes figuras. E nós tivemos aqui um candidato a presidente da República para suceder na época Juscelino, que foi o general Lott, que era e foi um grande patriota tal, né? E que tinha opiniões muito favoráveis. Perdeu para o Jânio Quadros, que, olha, eu respeito, gente da minha idade, viveu muito com o Jânio Quadros e tal. Jânio Quadros foi prefeito da capital. Até hoje existem vereadores que são fãs do Jânio Quadros, mas eu vou aqui fazer até uma indelicadeza. Mas comparar Jânio Quadros era um pinguço, era uma pessoa... eu respeito também os pinguços, mas os que estão na política, eles têm que ter moderação em seus hábitos e tal. E não tinha nenhuma qualidade para ser presidente, renunciou, lançou o país numa crise danada, que foi a crise do governo João Goulart. Mas voltando já ao período após o golpe militar de 64, nós fomos presos, fugimos da cadeia, viemos para São Paulo, encontramos aqui em São Paulo o grande revolucionário, o grande patriota Carlos Marighella, e ele insistia muito para que eu saísse do país, que certamente eu seria preso. Eu falei, eu não vou ser preso, Marighella, não tem, esquece. A gente até tratava ele assim de uma forma mais afetiva. Fala, não, preto, nós não vamos, porque ele não era, ele era o pai dele era italiano e a mãe dele era uma mulata. Então ele tinha aquela coisa. Não, Marighella, não tenha preocupação, não, preto, que nós vamos... E ele tinha toda a razão. Fomos presos novamente, aí houve o sequestro do embaixador americano e estávamos sendo torturados no Rio de Janeiro quando nós entramos na lista, e aí nós fomos banidos do país. 15 presos políticos foram banidos do país naquela ocasião, né?
Zara, nós temos agora um pequeno intervalo. Quem está nos assistindo pela TV Câmara certamente quer saber a continuidade dessa história. Então, daqui a pouquinho, vocês terão mais um pouco da vida desse grande brasileiro, Ricardo Zaratini.